Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher que Pode Mais. Aqui a gente fala com mulheres que decidiram se posicionar com propósito e transformar ideias em impacto real. Meu nome é Patrícia Baraúna, eu sou empresária há mais de 20 anos e é um prazer ter você por aqui. Antes de apresentar a nossa convidada, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Hoje, o Mulher que Pode Mais recebe Maria Messano, uma mulher que saiu da Venezuela quando ficar já não era mais opção. Chegou ao Brasil para recomeçar do zero, sem garantias, mas com coragem e a decisão de não abandonar a si mesma. E foi na estética que Maria encontrou mais do que uma profissão. Encontrou independência, identidade e voz. Hoje, muitos veem mulher forte, referência, poucos conhecem o preço pago para chegar até aqui. Este episódio não é sobre sucesso, é sobre sobrevivência, é sobre o poder de uma mulher que decide se movimentar e construir o próprio caminho. Com vocês, Maria Messano. Obrigada por ter vindo. Eu quero saber, conhecer um pouco mais de você quando você decidiu vir para o Brasil. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com você, Patrícia, e também por vocês darem essa voz, né, de uma informação que hoje é muito importante, não só para o país Venezuela, sino também para os países que estão perto e que falta muita informação, né? Eu vou falar especificamente aqui do Brasil, né? Mas eu tenho 20 anos aqui no Brasil, né? Então eu vim para cá, comecei tudo do zero. Para a mulher é um pouquinho mais difícil, né? Mas a partir do momento em que começaram todos aqueles problemas políticos, econômicos no país, se acendeu esse alerta de que algo não estava muito bem. Então, para a gente que tem uma visão um pouquinho mais apurada, nós vimos os sinais. Estava até comentando em outra entrevista aí, que perguntaram para mim qual foi o estalo que deu, quando foi que você percebeu que alguma coisa estava por vir, e foi quando começaram com essa conversa do desarmamento. Então, a partir do momento em que um governo quer, a primeira coisa é limitar as armas, tirar as armas do povo, é uma coisa que dá um alerta, porque hoje nós sabemos muito bem que os bandidos estão todos armados e as pessoas de bem não estão. E essa é uma prática que, infelizmente, está vindo em todos os países aqui da América do Sul. Começando por Cuba, como vocês já sabem, né? Começamos por Cuba, então ele é como um plano. É um plano que todos os países que estão a fim de uma ditadura, todos esses países socialistas, eles estão fazendo exatamente como como o caderno está, diz, né? Então, assim, realmente, vim para cá, Brasil, um país maravilhoso, abriu as portas, é um país onde tem emprego, onde tem possibilidades, e foi um país que eu me encontrei demais. Fiz questão de me naturalizar brasileira, então tenho minha naturalização, e foi um país de oportunidade. Eu acredito que as oportunidades, na maioria das vezes, vamos falar assim, não depende do lugar. Claro, vamos tirar isso de ditadura, vamos falar de países normais, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu vou sair desse país, por exemplo, eu vou nos Estados Unidos porque lá é que eu vou me dar bem. Eu penso totalmente diferente. Quando você é boa, quando você tem vontade, quando você tem foco, você pode estar em qualquer outro país que você vai dar seus frutos, que você vai se dar bem. Então, assim, acredito que não é tanto aquele ambiente. Influencia o ambiente, mas a parte mais importante aí é a pessoa. Então, eu vim para cá, para o Brasil, com muita vontade de trabalhar. Realmente, eu tenho uma responsabilidade que é o quê? Família. Então, como vocês sabem, na Venezuela, o trabalho praticamente não tem, é um livre comércio. Então, eu tenho uma responsabilidade nas minhas costas da minha família inteira. Então, era uma coisa assim, Maria, ou você, minha amiga, ou você trabalha, você se acha naquele lugar, ou simplesmente você vai se prejudicar e vai prejudicar os seus também. Então, assim, você tira força, a mulher tira força da onde não tem. Mas acredito que o melhor lugar que eu poderia emigrar, e isso eu mantenho até hoje, se chama Brasil, de verdade que sim.
E hoje, você como mulher venezuelana, quando vê essas informações chegando no Brasil, como no caso da captura do Maduro, qual é o seu sentimento? Você que conhece a realidade. A gente aqui vê muito que aparece pela televisão e, infelizmente, muitas vezes já vão para uma visão que eles querem que a gente tenha. Mas uma pessoa que conhece lá, sabe o que é a realidade, e quando você recebe essa informação, essa notícia, como que é essa sensação? É, é uma alegria frenética, né? Eu estava na praia, precisamente, eu estava na praia, e muito cedo de manhã, umas 4 ou 5 horas da manhã, eu começo a receber notificações no meu celular, e eu não conseguia entender. Eu falei, a primeira coisa que você pensa, alguma coisa aconteceu com a família, né? Porque nesse horário. Então eu começo a receber mensagens de outras venezuelanas que moram aqui e só me falava assim, mana, abre o Instagram, vê as notícias, vê as notícias. E eu, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está acontecendo? Aí ela mandou umas notícias do próprio Instagram falando que o Maduro tinha, não, que estavam sendo, que Venezuela estava sendo bombardeada, né? Falei, tudo bem, mas até aí, né? Aí depois sai a notícia, não, o Maduro foi preso. E eu, novamente, assim, foram tantas as vezes que foi tentado tirar esse governo que você chega a um momento em que você não acredita muita coisa, né? Falei, então eu vou aonde? Vou nos meios de comunicação brasileiros. Deixa eu ver os canais brasileiros para ver se é verdade isso. E, minha amiga, no que eu entro aí, eu vejo que o bombardeio foi real, que o Maduro está... Nossa, isso foi incrível, incrível. Para vocês terem uma ideia como funciona uma ditadura de verdade, eu liguei então para minha irmã, falando, escuta, vê as notícias. Eu mandei um print, porque você não pode falar muito a nível de WhatsApp, você não pode. Tudo é monitorado e você pode ser preso. Então, a comunicação que eu tenho com os meus familiares, quando nós falamos de política, tem que ser por meio de uma ligação breve, alguma coisa muito objetiva, mas pelo WhatsApp, nem pensar. Então, só mandei um print e depois ela me liga, eu estava vindo de viagem, e ela não podia acreditar. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Gente. Igual que nas outras eleições também. Então, eu tive que dar a notícia para eles do que estava acontecendo no país. Que é tudo controlado. Porque tudo é controlado, assim que vocês não têm ideia. E depois que ela começou a falar com as pessoas da comunidade, ela falou, bueno, chorando, né? Que ela não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu tampouco acreditei, como eu te falei, não acreditei, mas é uma euforia, é uma alegria muito grande. Nós estamos falando de quase 3 décadas, nós estamos falando de 26 anos de ditadura. Isso não é para qualquer um. E eu tenho, assim, se para nós foi muito difícil, eu fico com tanta pena do cubano, porque, assim, eles têm muito mais anos, não me lembro agora nem quantos anos de ditadura que tem Cuba, né? E é triste. Mas para a gente, quero que saibam que o venezuelano em si está feliz da vida. O venezuelano hoje está comemorando, continuam as comemorações, eu comemoro todo dia. E que tem alguns grupinhos aí que nem venezuelanos são, que é uma tristeza, né? Que estão se manifestando contra o governo americano porque eles tiraram a soberania do país. Qual soberania do país, né? Então, tem muita ignorância. Tiraram o petróleo. Então tem muita ignorância. Então, a gente pede, se o venezuelano em si pede, para que as pessoas conversem com gente que mora lá, antes de emitir qualquer tipo de opinião, né? Sim, você é muito ativa, assim, não é uma pessoa que veio para cá e esqueceu que o país existe. Claro. Você é muito ativa e você já vinha falando as coisas. Eu lembro de uma época que vocês ficaram, acho que foi no final do ano passado. Setembro, foi em setembro. Ficaram sem luz, sem nada? Todos os dias. E você tinha ido para lá, não foi? Você falava do carro? Total. Isso foi agora, em setembro, porque eu viajo todo ano, como eu falo, sou uma pessoa que tenho meus familiares, preciso ver ele. E 3 vezes ao dia vai energia, não tem luz. É surreal. Não tem gasolina, o pessoal está falando de petróleo. Não está, o pessoal fala, vai roubar o petróleo. Qual petróleo se nós não temos gasolina e não temos gás? As pessoas não têm gás.
Então, quando não tem gás, sabe com que estava cozinhando a minha vizinha, quando eu fui lá? Com lenha, em um país petrolífero. Vocês acham isso normal? De que adianta ter um petróleo embaixo da terra, se é um petróleo que o povo não está usufruindo disso? Mas as contas milionárias da ditadura de Chávez, da ditadura do Maduro, estão cheias de dinheiro. Sem falar de China, de Rússia e de Cuba. Sim. Então, é esse o petróleo que as pessoas estão questionando e não estão sabendo o que é. Mas, sim, é uma situação crítica mesmo, crítica. Essa prisão, isso representa justiça, esperança ou apenas a lembrança do que te fez partir de lá? Olha, tudo, né? A esperança agora nós temos. A esperança eu nunca perdi. Assim, acho que o venezuelano que emigrou, que está fora do país, ele tem esperança. O venezuelano que não emigrou, que não conseguiu, que ficou, não tinha. Porque a única da minha família que tinha esperança era eu. Então, aconteceu as últimas eleições, né, Patrícia? Onde foram fraudadas, foi exigido a contagem, né, dos votos, estava tudo em ordem, foi pedido ajuda pela OEA, né? A OEA deu as costas também aqui para a gente, né? Então, quando você vê tudo isso, você perde essa parte de credibilidade, as pessoas já perdem a fé. Eu nunca perdi. O que está fora nunca perdi. É que é muito difícil para quem fica. Sim. Porque a situação, gente, de miséria, a situação de fome, a situação de falta de emprego, é uma coisa muito grave. Estava até conversando em um outro canal, que é assim, o profissional venezuelano, vamos falar de médicos, advogados, todas as profissões que tem. Venezuela tinha, antes dessa desgraça do comunismo, né, nós tínhamos uma referência muito legal fora. Nos Estados Unidos, carta aberta para trabalhar dos venezuelanos, né? Mas hoje, quando você vai lá na Venezuela, você pode perguntar para um médico qual é a profissão dele, vai te falar que ele é comerciante. Porque desde que o pessoal vive da revenda de coisas, entende? Então, você comprou um refrigerante no mercado, você conseguiu comprar ele por 5 e você conseguiu vender por 5,20. É assim que o pessoal subsiste, sobrevive em esse país. Sem falar que todo na Venezuela é dolarizado. Não existe bolívar, é dólar. Todo. Você vai no mercado, os preços, os valores, é tudo em dólar, né? E sem falar que o salário mínimo venezuelano é de $3. Gente, eu fiquei assustada, porque isso também. Cadê o não petróleo? sabia. Cadê o petróleo? Como sobreviver assim? Então, para quem está de fora, é política. Uhum. E a visão para quem está de dentro? Uhum. Qual é a visão das pessoas que estão ali dentro? Não continua de tudo isso acontecendo. Porque para a gente aqui, é Trump, é direita, tem que tirar. E para quem está lá dentro, qual é a visão deles? Gente, teve um momento, há muitos anos atrás, que sim se falava de esquerda, de direita. Não quer dizer que hoje se fala, não, hoje também se fala. Mas quando a fome bate, né, quando não se tem emprego, quando você tem uma educação deplorável, não importa de que partido você é. Então, o venezuelano antigamente era o que está acontecendo aqui no Brasil. Uma briga de esquerda, direita, não uma briga de assim, porque eu acho muito legal, muito, muito mesmo, eu sentar com uma pessoa de qualquer partido político e discutir. Eu gosto disso. Vamos discutir, você tem sua forma de pensar, eu tenho. Só que hoje não existe mais isso. O pessoal hoje que está a favor do governo é gente coitada. Em que sentido? O governo oferece uma cesta básica, migalhas, não uma cesta básica como a do Brasil, tá? Umas migalhas, das migalhas, e essa pessoa não tem mais de onde comer. Então, eles têm o quê? Eles têm um venezuelano, esse venezuelano, eles têm eles assim, ó, controlados, porque, olha, se você falar mal do governo, ou se você não for na rua se manifestar, essa cesta básica dessa miséria que eu estou te dando, você não vai ter. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Vai para a rua.
E vocês podem ver em diversas manifestações que são de pouquinha gente. Olha o rosto das pessoas. Olha como elas estão magras. Olha o semblante das pessoas. As pessoas estão acabadas. Isso que faz uma ditadura. Eles consumiram o povo venezuelano até suas últimas consequências, né? E para quê? Para ter o controle. Sim. Para ter o controle. Não é muito diferente de imagens que vocês podem ver da população cubana. É só ver. É só ver, né? Em que momento você entendeu que não era escolha ficar lá, era uma necessidade você sair? Então, como conversei, tudo são sinais, né? Então, nessa parte do desarmamento, a partir do momento quando a gente fazia as manifestações, sempre fui ativa politicamente. Quando a gente fazia as manifestações, então, no começo, a gente era barrada com bombas lacrimogêneas, esse tipo de coisa. As mulheres, a gente sempre, onde a gente estava, a mulherada ficava sempre na frente dos militares e das polícias, dando como um reforço e um resguardo. Enquanto nós tínhamos estudantes, enfim, outro tipo de coisa. Mas a mulherada, a mulher venezuelana é uma mulher de ferro mesmo. Até que a gente começou a receber tiro, bala, da forma mais covarde. Então, aí você fala, a democracia aqui vai chegar... Não, assim, estamos perdendo o nosso direito. Outra coisa, um alerta, e esse alerta eu falo aqui para o brasileiro, para vocês tomarem cuidado, que é muito perigoso, que é a limitação dos meios de comunicação. O que está acontecendo com os meios de comunicação? Onde está a liberdade de expressão? O que está acontecendo aqui? Como que assim você pode falar uma coisa e fulano não pode? Quem que vai ditar o que pode ser falado e o que não? Sim. Né? Então, esses sinais, tanto o desarmamento como a regulamentação das mídias, elas são características extremamente importantes para que vocês abram seus olhos. Muitas vezes a gente está vivendo já em uma ditadura e vocês não perceberam. Verdade. A ditadura ela não vem da noite para o dia. A ditadura ela vem com o tempo. E com o tempo, não se enganem. O Brasil nunca. Eu falava a mesma coisa. Venezuela, a primeira reserva petrolífera comprovada do mundo, em um país de 28 milhões de habitantes. A gente passa miséria. Que país rico é esse? Olha onde nós estamos, né? Olha onde nós estamos. Hoje, o que você sente que lá atrás aconteceu? Você sentiu mais dor de sair de lá ou de deixar as pessoas que você não tinha como trazer? Você veio para construir uma nova vida de forma legal, então tudo isso gera um pouco mais trabalhoso de você pensar nessa estratégia para poder estar vindo planejando, e aí é sozinha, ou no seu caso, que você já tinha conhecido seu marido, sair de lá ou ver as pessoas que ficaram ainda naquela situação que você não gostaria que elas estivessem? Deixar. Você não consegue trazer tudo. Quando a gente fala de pessoas idosas, as pessoas idosas elas têm sua vida. Ainda que esteja acontecendo aquele monte de coisa no país, elas têm sua vidinha, elas têm seu idioma. Lembremos que no Brasil se fala o português é muito difícil, até para mim é muito difícil falar. Então, para mim, não tive dificuldade. Eu vou sair do meu país. Lógico, eu não vou falar que foi fácil, mas, ok, saí do meu país, vou para um outro e, ok, vamos começar a vida do zero. Mas você deixar, não é só deixar a parte da família, você deixa seus costumes, você deixa seus amigos, você deixa a sua escola. Entenda bem, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu era uma pessoa sem identidade. Quem que eu tinha? Só meu marido. Mas ninguém me conhecia. A quem que eu ia ligar? E lá não tinha, como nós temos hoje, Instagram, vídeos de chamada, toda aquela coisa. As ligações telefônicas eram muito caras, eu me lembro que era muito cara, então você não podia fazer essa ligação o tempo inteiro.
Então, essa separação que fez a ditadura das famílias é uma coisa que eu nunca vou perdoar. Porque, assim, são milhares de famílias, estamos falando de 8 milhões de venezuelanos que estão fora do país, que estão no exílio, que deixaram as suas famílias, que deixaram mais. Eu tive familiares que morreram e eu não consegui ir no velório. Imagina quantos venezuelanos tiveram que dar um adeus, sair de longe para seus familiares, pai, mãe, irmão, filhos. Então, assim, a parte mais difícil é essa, que quando você emigra em esse tipo de situações, você perde a identidade. E eu tive que construir uma identidade aqui de uma mulher de ferro. Eu falei, Maria, vamos lá, não adianta você chorar, você já está nesse país, vamos arregaçar as mangas, aprende o idioma, vamos buscar trabalhar, você precisa fazer dinheiro porque tua família está lá. Então, assim, não é fácil, não. De verdade, não é fácil, não. Sentiu muita culpa nesse processo? Total, até hoje. Até hoje, mas, em compensação, se eu não estivesse aqui, eu não sei onde eles estariam. Como eles estariam? Porque não tem emprego. E a minha família é toda formada. Advogados, médicos, contadores, nenhum exerce. Nenhum exerce a profissão. Você acredita nisso? E a gente reclama aqui, tem muita vaga e poucas pessoas com... Inacreditável, inacreditável. Então, assim, essa acho que é a pior parte. Sim, você abandonar, não abandonar, você ser obrigado a deixar, mas por uma causa. E, como eu falei, sou muito grata a esse país, sou muito, muito grata ao Brasil, porque ele me deu todas as ferramentas, me deu todas as oportunidades para que minha família tivesse uma vida, não uma vida de luxo, mas minha família tem uma vida digna, graças ao meu trabalho aqui nesse país. Sim. Aqui, inicialmente, você se sentiu acolhida ou tolerada em relação ao Brasil com o imigrante? Olha, vou te falar, o brasileiro é muito parecido com o venezuelano. Eu acho que foi o melhor país que eu poderia ter emigrado. Sim, ele é acolhedor, as pessoas sempre tentam buscar alguma graça até no jeito que a gente conversa. Então, para mim, isso foi muito fácil. Mas o problema é assim, que enquanto a gente está num churrasco e está tudo bem, difícil é quando acaba o churrasco e você vai para a sua casa. E você vai lá e você fala, eu estou sozinha. Né? Porque não é o tempo inteiro que você está na alegria. Então, aí bate o quê? A saudade, bate assim, a melancolia, a depressão. Nossa, eu tive um ano de depressão praticamente um ano inteiro, né? O primeiro ano foi o mais difícil, né? Mas o brasileiro deu muita facilidade, não só para mim, como para muitos venezuelanos que eu conheço que estão aqui, deu muita facilidade, de verdade, assim, de acolhimento, nossa, de verdade, brasileiro é demais, brasileiro é demais. Em algum momento você se sentiu invisível? Alguma invisibilidade? Quando eu cheguei assim, que como te falei, eu não conhecia ninguém, não falava o idioma, então não conhecia meus vizinhos, ninguém não falava, não me comunicava de uma forma meio estranha. E por mais que tenha um marido, sim, mas você vai ter que ir na padaria, claro, ter que ir no mercado. Claro, não sempre estava aí junto, né? Não sempre estava. Aí foi difícil, mas como estou te falando, um ano, o pior foi o primeiro ano, Patrícia. E o que mais você percebeu do seu sotaque, da diferença mesmo de línguas? O que mais você acha que as pessoas mais tentavam adaptar ali para te trazer para a vida delas? Não, olha, como o brasileiro ele se esforça muito. Eu tive poucos casos de xenofobia aqui, eu tive sim. Todos no começo, na faculdade inclusive, mas foram casos muito, muito isolados, sabia? Agora, do resto, nossa, não tenho nada para falar. E o brasileiro é aquele que se esforça, então, assim, eu falava um castelhano, mas aquele castelhano puro, né? Porque não era nem espanhol, era o castelhano. E o brasileiro, você quer dizer o quê? Falei, então, é isso, aquilo, outro. E então, dava um jeito, né? E a gente se entendia. Hoje, meu português também não é dos melhores, mas porque eu já cheguei mais velhinha aqui, né? Não é dos melhores, mas ainda assim, o brasileiro, quando não entende, ele se esforça demais por entender.
E aí eu acho o máximo isso aí. E a decisão de entrar na faculdade de estética? Veja Por que bem. que você escolheu a estética e viu que poderia ganhar sua Olha só. sobrevivência, dignidade com a estética? Olha só, eu sou formada em TI na Venezuela. Eu já tenho uma formação em TI. A gente depois chegou aqui, montamos algumas empresas. Eu sempre fui muito estudosa, então eu não consigo ficar assim, não, vou fazer algum curso, uma graduação, o que for. E então eu vi que na Universidade Anhembi, ela tinha a graduação de Estética e Cosmetologia. Eu falei, nossa, tem faculdade de Estética? Como assim que tem? Fui pesquisar, falei, para mim, nunca pensei em trabalhar para outro. Eu quis estudar para fazer minhas coisas em mim, porque já a gente tinha empresa. Quando fui tendo conhecimento, fazendo em algumas pessoas, eu vi que consegui colocar tanto o meu serviço como ganhar um pouquinho de dinheiro, eu falei, tá super certo aqui. Mas aí via novamente o quê? Aquela dificuldade que é, ninguém te conhece, Maria. Você vai oferecer para quem? Não tem Instagram, Facebook, nada dessas coisas. Eu vou oferecer para quem? Eu vou sair pela rua? Gritando. Você fulana, eu estou na limpeza de pele. pele, não sei o quê. Então, minha amiga, o que que eu fiz? Eu consegui alugar uma cocina de um lugar bem perto aí de Santo André, uma cocina de 5 metros quadrados. Cabia só uma maca e eu. E a pessoa deitada nessa maca, não podia Sim. nem as duas ficarem em pé. Quando era drenagem, então assim, eu tinha que colocar a maca de uma forma para poder fazer drenagem e todas essas coisas. E aí, aos poucos, a gente foi crescendo. Então, o que que eu fiz? Peguei esse local, aí eu ficava aqui, praticamente na recepção, porque tinha outros negócios, e eu começava aqui a abordar essa gente. Tudo bem? Como que você se chama? Olha, tenho... E foi essa forma que eu tive, minha amiga, para que o pessoal Hoje a gente tem soubesse uma quem é. facilidade com rede social, Nossa, com hoje é internet. fácil. Hoje é fácil, de verdade. Então, eu com meu portunhol, com essa salinha de 5, mas deixei ela bonitinha, com essa salinha pequenininha, mas eu consegui ir aos poucos fazendo aí meu público, o pessoal, já estou te falando já há mais de 10 anos, né, na parte estética daí, e depois eu fiz a graduação de biomedicina. Então, estou em TI, estética e cosmetologia, e a parte da biomedicina, estou finalizando um mestrado em ciências naturais, e é isso, eu gosto muito de estudar. Sou professora de uma faculdade de injetáveis. Foi minha professora. E esse é nosso mundo, né? Esse é o mundo que eu gosto, de verdade. Muito bom. Mas foi meio... Você considera, porque assim, eu acho, como mulher, às vezes eu preciso fazer o dobro para ser respeitada. Uhum. Não só em relação a ter vindo de outro país, mas em ser mulher. Você considera isso, você sente isso? Até hoje, você sabe disso. Até hoje, você tem que demonstrar 3 vezes que você é mais competente. E quando você é loira, então, um dos xingamentos que eu tenho pela internet é porque eu sou loira, branca, prepotente e burra. Né? Porque como é possível, né, uma pessoa falar dessa forma? Então, infelizmente, né, nós temos pessoas assim, preconceituosas. Então, quando você é mulher e você é um pouquinho mais bonita, o pessoal tem um preconceito. Então, parece que a gente não tivesse nada a oferecer. É como se a gente não tivesse nenhum tipo de conteúdo. Ou é uma coisa ou outra. Sim. Então, não, minha amiga, graças a Deus a gente consegue se arrumar, estar linda, maravilhosa, estudar, né? E continuar assim. E continuemos. O discurso do empoderamento ajuda ou esconde a exaustão feminina, no seu ver? Eu não gosto do feminismo. Sim. Eu gosto do empoderamento, né? Empoderamento, quando eu falo empoderamento, é essa vontade de poder. O poder vem da onde? Conhecimento. Eu gosto muito de estudar e você também. Então, quando eu falo o que eu acho que uma mulher é poderosa, é uma mulher que é inteligente. Para mim, isso é poder. Sim. Não é se manifestar, eu gosto de uma saia assim, eu gosto de ter um cabelo daquela forma. Não, isso para mim não significa absolutamente nada. Mas quando eu vejo uma mulher, que nem a Patrícia, que é assim, uma mulher que é inteligente, uma mulher que tem conteúdo, isso para mim é o maior poder de tudo. O maior poder de tudo. Então, sim, eu sou a favor e tudo traz
resultados. Então, você é inteligente, você tem seu podcast, você tem seu negócio, eu tenho meu negócio, a gente consegue falar de diversas coisas, diversos temas, conseguimos falar de política, conseguimos falar de cabelo, Sim. conseguimos falar Da nossa estética. de estética, de férias. Então, esse bate-papo assim e coisas que ajudem a construir e que você me dá, como que eu te falo, ideias e eu dou para você, isso para mim é empoderamento. Sim. Empoderamento não é porque estuda. Empoderamento é cada vez que você é uma mulher, olha, o que você estudou? Ah, eu fiz tal formação, estou formada nisso, estou fazendo uma pós-graduação. Isso para mim é empoderamento, né? Então, não tem nada a ver com outras coisas, não. E você acha que tem um custo alto para o psicológico, para a gente, como mulher empoderada? Porque você se exige todo dia. E nunca é suficiente. O problema é esse, nunca é suficiente. Então, você chega a um nível e você fala, Quer não, está mais? faltando. Sim. Está faltando, está faltando. Mas também eu acho que isso forma parte da evolução feminina, né? Então, seria muito ruim, eu falo isso, né? De você enxergar para trás, um ano atrás, se você estiver no mesmo local. Então, assim, essa evolução que nós temos, eu acredito que é o caminho certo, é o caminho certo. E uma vai puxando a outra, né? Sim. E a gente, é aquilo que a gente estava falando um pouco antes, que o ambiente vai mudando e as pessoas, de acordo com a nossa evolução, também vão se aproximando. No absoluto. Por isso. Conta dessa nossa busca de ser melhor. A ambiência conta. Então, você vai vendo que aquilo está pouco, que você precisa ter pessoas que agreguem mais, porque a gente está se alimentando o tempo inteiro de tudo que está à nossa volta. Então, preciso me alimentar de forma boa, né? Que isso que carrega a minha mente e o meu corpo. É por isso que precisamos ver com quem que nós andamos, né? Com quem que nós conversamos, que conteúdo a gente está consumindo realmente. E como não transformar sucesso em culpa? No seu caso, que você já está posicionada, bem posicionada no mercado da estética, politicamente você sabe o seu conceito, você é inegociável os seus valores, mas em relação a toda a sua trajetória, né, tudo que você conquistou e não ter culpa por isso, de todo o sucesso que você conquistou até agora. Olha, nunca senti, porque assim, é tanto esforço que a gente faz, eu não sinto culpa, eu sinto orgulho. Sim. E eu você sinto um orgulho muito grande. Você transborda tanto para a sua família, para as pessoas à sua volta, ensinar, né, ter tido a oportunidade de aprender com você, de ajudar os seus familiares com seu sucesso, porque é isso, né? O dinheiro serve para isso, o nosso sucesso serve para isso, para estar ajudando as pessoas. Exatamente, mas eu acho que culpa, essa palavra culpa caberia em uma pessoa que tem algum tipo de influência, vamos falar da mídia, sim, e que esse tipo de influência é feita de uma forma negativa. Que prejudica outras pessoas. Então, aí eu acho, né, que essas pessoas deveriam ter um pouco de culpa. Agora, quando a nossa influência é uma influência positiva, é muito pelo contrário, a gente tem que ter orgulho. Você vem educando muito, tá? Em relação a esse assunto de Venezuela, principalmente, porque a gente tem só a informação sim, da mídia, e aí é uma informação que você vai de encontro, na verdade, né? Você bate ali do que estão falando, do que querem que seja, então você vem dando essa informação para a gente, isso está ajudando muito. Por isso que eu falei que você aproveita, passa mesmo, vai em máximo de canais, porque a gente tem mais pessoas que precisam serem melhor informadas. Totalmente. Vocês precisam ver a situação da Venezuela e não pensar que o Brasil ele está, como que eu posso te falar? Distante. Que ele está distante ou que não poderia, e não vou falar só do Brasil, qualquer país, né, gente? Qualquer país ele está sujeito a sofrer males de um governo. Os sinais, eles estão aí. Então, precisamos, um conselho que eu dou,
se envolver um pouco mais com política. Não quer dizer que você está falando, eu não vou me envolver com política porque eu não quero ser de esquerda, eu não quero ser de direita. Eu não estou falando disso. Você precisa se envolver de política, saber o que está acontecendo nesse país, saber o que está acontecendo economicamente nesse país, saber o que está acontecendo politicamente, estrategicamente, o que acontece na sua cidade. Essas coisas são fundamentais. E uma coisa que eu acho um absurdo, é que esse país tenha que obrigar o cidadão a votar. Isso é um dever seu, ninguém deveria te obrigar a votar. Porque vocês são os primeiros que vai se queixar, não, porque esse governo não presta. Porque... Mas você é o primeiro culpado. Uma das coisas, para vocês terem uma ideia como a cabeça muda, uma das primeiras coisas pelas quais, motivo, que eu quis me naturalizar brasileira, foi para poder votar neste país. Porque ninguém decide meu voto. O voto é meu. E se eu estou em qualquer outra cidade, Patrícia, eu faço tudo para ir a votar. E se eu tenho que desmarcar qualquer compromisso, aqui no Brasil, eu desmarco. E eu preciso ir a votar. É o mínimo que você pode fazer. Quem tem consciência não precisa ser obrigado. A pessoa vai e faz. Sim, sim. Você faria tudo de novo? Sim, claro. Graças a Deus, sim. De verdade, minha vida foi muito boa, com muito sacrifício, como a grande maioria, né? Mas, de verdade, tudo de novo, faria, claro que sim. O que você perdeu que nunca mais volta? Os anos de você curtir a família. Então, assim, eu estou há 20 anos, eu perdi 20 anos da minha mãe, 20 anos das minhas irmãs, meus irmãos, meus pais, meus amigos. São 20 anos. Isso aí, você perde e não volta mais. Não volta. Não volta. E o que ninguém mais tira? Que ninguém me tira? Olha, hoje a esperança que eu tenho pelo meu país, ninguém me tira. A esperança que eu tenho aí com tudo que aconteceu, né? Agora, essa esperança não tem nenhuma coisa que possa me abalar, não tem que possa me abalar com a esperança que eu tenho que Venezuela vai ser a potência que era aqui em América do Sul. Temos tudo. E eu acredito que nós vamos recuperar tudo aquilo que foi tirado da gente. Eu tenho certeza disso. Bom, já começamos, né? Já começou essa revolução, já começou essa mudança. Então, nesse sentido, minha esperança aí é imbalável mesmo. Vamos tomar uma água para acalmar um pouquinho? Vamos tomar uma água. Adorei a taça. A gente vai para aquelas 5 perguntinhas papum. Ai, que medo. As rapidinhas. Uma verdade que incomoda sobre recomeçar. É medo. A verdade é que toda pessoa que quer recomeçar está com medo. E o medo, ele é inevitável. É inevitável. Ele faz parte. Mas eu aprendi que a gente vai com medo mesmo. Com medo mesmo. É inevitável. Algo que você nunca mais romantiza. Ser pobre. Porque eu sou pobre, porque eu estou humilde, uma romantização, não porque... Não, gente. A gente é pobre não é porque uma pessoa eu quero ser pobre. Existem, obviamente, muitos fatores, né? Mas tem gente que romantiza isso. Né? Como que, não, eu não gosto de coisa boa. Respeito a opinião, né? Mas eu, por exemplo, não romantizaria isso. Um julgamento que você carrega até hoje. Como assim um julgamento? Alguma coisa que te julgaram em algum momento e que isso está ainda aqui dentro. Que me julgaram? Que eu abandonei o país. Nós temos ainda pessoas que, assim, você é obrigado a ficar no país
e passar todo esse perrengue que esse povo passou por tanto tempo. Então, a pessoa que, não sou eu, tá? Estamos sendo julgados, 8 milhões de venezuelanos no mundo, estamos sendo julgados porque nós abandonamos o país. E nós somos agora considerados como traíras da pátria. É isso, brincadeira, né? Para quem está na Venezuela hoje, o que você diria? Ficar ou partir? Fica. Agora? Agora fica. Já ficou até agora. Agora o pior já foi. Agora nós temos agora que receber. Agora vocês podem acompanhar as bolsas de valores, como que está indo lá. Vocês podem acompanhar a injeção já de 500 milhões de dólares, benefício do petróleo da venda dos Estados Unidos. Então agora, claro, é tudo devagar, mas agora é o momento de ficar. Eu mesma, pretendo morar, eu moro já no Brasil, né, mas pretendo morar na Venezuela e viver entre esses dois países, né? Sim, sem dúvida, assim como muitos venezuelanos também vão fazer. E assim como muitos venezuelanos já estão voltando para o país. Tanto que vocês viram nas fronteiras, aquele fluxo migratório está diminuindo muito. E nos vídeos que aparecem mais para a gente, né, você vê a quantidade de venezuelanos voltando aí para a terra. Sim. E agora uma mensagem final que você deixa. Gente, liberdade não se negocia. Liberdade não se negocia. Não se negocia por um Bolsa Família. Não se negocia por qualquer regalia ou migalha. Tem coisas que vão sair muito mais caro. Quando estou falando de caro, estou falando de liberdade? Liberdade. Então, assim, o meu conselho, corra atrás das suas coisas, vai lá e trabalhe, não aceite nada de ninguém, que seja o fruto do seu trabalho. Isso vai sair muito mais caro. Se você já tem certa idade, pensa como vai sair caro para teus filhos, para teus netos, porque tudo é cobrado, tudo é cobrado. Então, não negocia, não. Não existe almoço grátis, como Não. falam. Não. Esse episódio não foi sobre sair de um país, foi sobre não morrer por dentro, foi sobre dignidade. Eu encerro por aqui. Eu espero que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem esse vídeo, porque a gente precisa fazer com que mais pessoas entendam, para quem é venezuelano, o que é que está acontecendo, como que ela vê pelo olhar dela, com a família dela lá, com a vida dela estruturada aqui, o que ela gostaria para essas pessoas, o que ela gostaria para ela. Agora acabou de falar que já pensa em fazer tá lá e cá, o que mostra o quanto você está esperançosa pelo que está acontecendo. Então, eu espero que vocês ativem as notificações, curta bastante e fique aí aguardando o próximo episódio.